Seja muito bem-vindo à Masterclass do Zero ao Estrategista de Marca. Meu nome é Thales Duarte e se você não me conhece ainda, eu sou, como o nome sugere, um estrategista de marca que já trabalha há um bom tempo também, tem empresa nessa área e fora dessa área. E hoje a ideia é que eu preparei uma aula muito legal aqui, eu considero que é muito legal, né? E eu sei que tem muita gente que está esperando essa aula, que eu já tinha anunciado há algum tempo, e é uma Masterclass que eu preparei para quem está na área criativa, seja social media, seja designer, que no fundo quer descobrir como é que eu me torno um profissional mais estratégico, como é que eu eventualmente posso até trabalhar como estrategista de marca. Então, a proposta toda dessa aula é a gente entender como que eu saio desse lugar, e eu vou contar um pouco da minha história nesse sentido, e me torno alguém justamente que trabalha com isso, projeta marcas, trabalha com brand, o que eu tenho que fazer para conseguir fazer esse tipo de coisa. E ao longo da aula, né, entre outras coisas, tu vai entender um pouco desse aprendizado, eu vou contar alguns aprendizados que eu tive até montar uma consultoria de brand que fatura mais de 5 milhões por ano. Eu vou mostrar qual é o problema, talvez, que um designer executor, o problema que muitas vezes eu passei, eu sei que provavelmente tu está passando também, o designer que está totalmente focado, né, o social media muito focado no processo de operação, quais são os problemas que isso traz, por que eu acredito que estratégia é o melhor caminho para conseguir cobrar tickets maiores, o que tu precisaria ter em mãos para fazer isso, né, se é a metodologia, as habilidades, o que tu precisa ter em mãos, e no final, eu vou abrir as vagas para a minha formação de estrategista de marca, tá? Então, se tu não me conhecia, esse jogo bem limpo, e eu sei que muita gente aqui já está, inclusive, esperando esse tipo de coisa. Então, indo bem direto ao ponto. Em 2006, eu comecei a mexer né, com design, com Photoshop. Ganhei um computador na época, então já faz algum tempo aí. Foi onde eu comecei, de certa forma, a olhar para esse tipo de coisa, olhar para design. Já gostava de desenhar, né? Sempre tive o sonho de ser detetive quando eu era pequeno, até falo isso dentro da formação, que era uma coisa que eu sempre gostei de observar o mundo nesse sentido, e de desenhar. Sempre gostei da área artística, teatro e assim por diante. Em 2006 eu comecei a mexer com isso, né? Fiz meu primeiro logo, que era com aqueles clip art e tudo mais, para uma lancheria da minha cidade. E em 2008, 2 anos depois, eu era obcecado por isso. Eu passava o dia inteiro criando coisas, vendo tutorial de fora. Na época não tinha YouTube, então tinha que baixar de fora um gringo, tutorial para aprender a fazer algum tipo de efeito que tinha no Photoshop. E em 2008, meu pai, percebendo ali que eu estava ali, provavelmente na cabeça dele de vadiagem, né, percebeu que de repente eu poderia usar aquela habilidade, digamos assim. Então, nessa época, eu abri então minha empresa de moletons e camisetas e começamos a fabricar nesse sentido. Então, eu tinha na época aí por aí uns 16, 17 anos por aí, e foi onde a gente comecei a ter o primeiro contato, digamos assim, oficial, digamos, com criação. Até trabalhei em gráfica não remunerado, né? Nessa época, para poder desenvolver, na época era Corel, então era Photoshop Corel, era extremamente raiz, então para o pessoal mais novo que nem sabe o que Corel é. Nessa época, então, foi onde eu comecei a ter os primeiros contatos. Em 2009, fui estudar administração, me mudei de cidade, fui de mala e cuia, como se diz aqui no Sul, e fui morar em outro lugar, né? Vivia do meu salário de R$ 500 ali. Já entrei no cheque especial no primeiro ano, porque eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade e tudo mais. Mas com justamente o design, consegui sair fazendo freela nesse caso. Levei quase um ano para poder sair dessa conta aí, digamos assim, que eu fiz logo nos primeiros meses aí de mudança. E ao longo desse tempo, né, comecei a desenvolver a parte de administração e não deixei de criar. Eu trabalhava na prefeitura na época fazendo web design, então continuei na área de criação. E 2010, a partir dos contatos que eu tive lá, fui trabalhar numa empresa que fazia websites, que era a melhor empresa que tinha aqui na região, fiz bons contatos e fui trabalhar com vendas, justamente nessa empresa. Já tinha uma certa habilidade para comunicar, estava fazendo administração, tinha uma boa noção de criação, e aí me colocaram na área de vendas. E ali foi onde eu comecei a ter os primeiros contatos com clientes, de fato, a prospectar, porque eu não tinha, os clientes não batiam na porta, então era eu que tinha que prospectar. E em 2011, saí dessa empresa, um ano e pouco depois, um ano e meio por aí, e fui trabalhar para os Estados Unidos como freelancer. Consegui um contato lá de uma agência, o cara me achou, na verdade, e aí comecei a trabalhar como freelancer para os Estados Unidos e fiquei um bom tempo trabalhando para eles, tá? Acho que fiquei quase 10 anos, paralelo com outras coisas que eu fazia, até com a empresa nesse caso. Em 2011 a 2014, eu trabalhei full time para eles, trabalhava à noite, e passava o resto do dia estudando ou fazendo outras coisas nesse caso e atuando basicamente com qualquer tipo de design que aparecia nesse caso, desde web até a parte de design gráfico e assim por diante. E em 2014 foi quando eu tive meu primeiro contato com o brand, tá? Na época eu fui chamado por um outro sócio para começar uma empresa, que era uma empresa de marketing na época, e ali eu já tinha atuado com algumas empresas da região e ele me convidou, eu disse, cara, empresa de marketing, não sei, eu tava ganhando bem na época e tal, eu disse,
mas ele tinha, né, uma passagem com gestão, então já era alguém, ele e outro sócio, né, já tinha uma base, uma bagagem e tal, né, tô montando a empresa e tudo mais, tem um cliente ainda, e aí foi ali que, de certa forma, eu comecei a estudar e dizer assim, bom, marketing, sinceramente, não me interessa. Se a gente, de repente, for para uma outra linha, talvez faça sentido, e aí foi quando eu posicionei, de certa forma, foi o primeiro posicionamento que eu fiz, sem saber muito bem o que eu estava fazendo, para uma empresa de branding. Isso em 2014, pouca gente falava sobre isso, e foi ali que eu comecei a ganhar os primeiros contatos, digamos assim. E nesses 11 anos atuando, né, de 2014 até hoje, foi onde, né, conseguimos fundar essa empresa voltada para brand, nesse caso, e ali a gente conseguiu dar muito certo, entre aspas. Então, montamos uma empresa de quase 40 colaboradores, eu virei sócio da empresa já no 6 meses depois, 3 meses depois. A empresa, então, fatura mais de 5 milhões por ano nesse caso, e ali eu fiz quase 300 projetos de estratégia, desde empresas grandes do setor de indústria até outros projetos que eu fiz para multinacional, pequenas empresas, startups e assim por diante. Então, ali foi onde foi a base que eu tive para poder, foi a minha escola, digamos assim, onde eu aprendi basicamente tudo que eu sei hoje. Então, hoje, né, eu vendi minha participação nessa empresa em 2021, atuei com outras empresas, hoje eu atuo tanto com agências como diretamente para clientes, nesse caso, como estrategista de marca. Então, o meu trabalho hoje continua sendo atuar com estratégia. Eu não mudei e tal, até que diz, olha, mas começou a trabalhar com YouTube, vender curso. Não, agora essa é a primeira formação que eu vou abrir nesse caso. Então, eu continuo tendo bem mais clientes do que eu tenho eventualmente de alunos. Talvez, como eu sempre digo, isso vai mudar um dia, mas nesse momento eu sou alguém que trabalha na área e que quero ensinar justamente esse aprendizado que eu tive ao longo desse tempo para quem ainda está numa fase mais inicial. Algo que eu gostaria de ter aprendido quando eu estava começando, porque eu confesso que eu fiquei bem perdido durante muitos anos até conseguir entender uma fração do que eu vou te explicar ao longo dessa aula. Então eu não sou um guru digital, tá? Eu venho dos bastidores das empresas e é desses bastidores que eu quero falar contigo e te aproximar, principalmente, porque é aí que tu vai atuar, é nesse bastidores que tu vai ganhar dinheiro, é desta base que tu vai tirar eventualmente teu sustento a partir daí. Então, como eu costumo dizer, assim, eu aprovo de 1 a 2 projetos de estratégia de marca por semana, tanto para empresas médias, empresas grandes, eventualmente multinacionais que atuam também. Então, é dessa base que eu vou extrair aquilo que eu quero te trazer hoje. É desses ensinamentos que eu quero te trazer da realidade, para que tu consiga aplicar em pequenas e médias empresas. Coisas que quando eu comecei a estudar, para poder aprender o que nós tínhamos que montar lá em 2014, eu fiquei muito perdido, porque era muita coisa que não dava para aplicar nos clientes que a gente estava pegando. Alguns deles eram pequenos, tinham alguns clientes até maiores, mas eram muito clientes pequenos. E aí a gente via casos de empresas gigantescas e acabava no fim do dia não conseguindo trazer isso para uma realidade que fazia sentido. Então, durante muito tempo, logo que eu comecei a trabalhar com isso, né, logo lá em 2011, 2010, quando eu ainda estava atuando 100% como designer, nesse caso, eu tinha uma visão que eu acreditava, olhando para a minha carreira, que o meu sucesso estava diretamente ligado à qualidade técnica que eu deveria ter. Ou seja, quanto mais técnica eu tinha, mais dinheiro eu ganharia. Ou seja, eu tinha que ser melhor tecnicamente para ganhar mais dinheiro. Ainda que eu soubesse que eu tinha um limite, talvez, do quanto eu ia conseguir desenvolver. Então, assim, eu tinha uma certa habilidade, um certo talento, mas eu não era nem de perto talentoso quanto outras pessoas que eu fui conhecendo ao longo desse tempo. Então, eu sabia que eu tinha uma limitação, ou seja, eu teria que treinar muito para ficar chegando próximo de gente que já era, né, muito melhor do que eu nesse caso também. Mas na minha cabeça era isso, ou seja, melhore tecnicamente e você vai ganhar mais dinheiro nesse caso. Quando eu comecei a ouvir falar sobre brand em 2014, foi onde eu comecei a ver, talvez, que existia uma possibilidade de fazer uma outra coisa, ou trabalhar de uma outra forma. Eu nunca tinha entendido, nunca tinha ouvido falar de certa forma na época, que existia uma outra maneira de empacotar o que eu estava fazendo. Então, eu vendi identidade visual, né? E aí, quando eu tive contato lá em 2014, eu disse, olha, né, como sócio me chamou e disse, tô querendo fazer uma empresa de marketing. Eu disse, então por que a gente não faz? E aí foi pesquisar uma empresa de brand, que tem a ver com uma coisa que eu manjo, tu consegue trazer uma visão de gestão e tal. Mas no fundo, era naquela época para mim, se muita gente hoje já tá perdido, imagina 11 anos atrás. Para mim era uma forma chique de dizer aquilo que eu já fazia, né? No fundo era como se eu estivesse fazendo
a identidade que eu sempre fiz com uns retoquezinhos a mais. Então, na minha cabeça, né, não era muito difícil de fazer. Eu já estava tão perto, né, afinal de contas, entendia de identidade visual, que seria muito fácil fazer esse tipo de coisa. Então, o que era a minha entrega na época? Assim que eu comecei a estudar sobre isso, 2014, 2015, eu entregava basicamente 80%, 90% do meu projeto era design e alguns detalhes que eu fui fazendo naquele kit starter pack que eu costumo dizer que todo designer faz, que é ler o Herói Fora da Lei, né, o Zag e tal, e começa a ler esses livros e começa a adicionar coisas ali, e aí tem arquétipo, aí tem personalidade, não sei o que, e esse acúmulo de elementos continuavam dando suporte ao trabalho de design. Então, o meu projeto ainda era um projeto de design com esses frufru a mais. Então, na minha cabeça, já era branding nesse caso. Só que não foi bem assim que eu fui entendendo ao longo do tempo. Quanto mais o tempo passava, mais eu via que esse modelo não iria funcionar. Então, na real, nessa época, era muito mais por ignorância do que qualquer outra coisa. Então, assim, eu achava que eu estava entregando brand quando, né, para poder cobrar mais caro, mas no fundo eu estava entregando uma identidade visual com alguns complementos, tá? Essa que é a grande verdade. Então, na prática, na minha cabeça, eu estava entregando brand, mas na realidade era uma identidade visual com algumas coisas a mais. Então, por mais que a gente fosse estudando e desenvolvendo metodologias, levou pelo menos um ano e pouco aí para começar a entender que, na verdade, aquilo que a gente estava entendendo que era brand não era bem aquilo ali. E que faltava bastante coisa para começar realmente a aprofundar o conhecimento nesse caso. Então, o que eu fui entendendo, principalmente daí, digo, da administração, né? Que eu já, nessa época eu já era formado. O que eu fui entendendo e comecei a conectar de lá e trazer para a nossa área? Na administração, a gente tem uma pirâmide, que é essa pirâmide aqui, ó, que é a pirâmide que ela é a estrutura que toda empresa ela é formada pela operação, pela tática e pela estratégia. E eu comecei a olhar para isso aí e dizer assim, cara, talvez o que falte para nós é que a gente ainda esteja olhando com um ângulo muito de operação. Por mais que se tenha uma visão, meu sócio também tinha uma visão de gestão e tudo mais, a gente ainda estava olhando muito com uma visão de operação, que as pessoas só pagariam por aquilo que elas conseguissem tocar. E a gente sabe que identidade é uma coisa que as pessoas conseguem tocar, ver, opinar e assim por diante. Então, no fim do dia, a gente acabava olhando que a gente estava muito voltado para a execução, esquecendo que existiam outras camadas aí. A camada de planejamento, a camada de direção. Normalmente, o que acaba fazendo no fim do dia é que as pessoas enxergam essa pirâmide, de certa forma, de duas formas, né? Entregas de valor técnico ficam na parte de baixo, o valor estratégico fica na parte de cima. Quando a gente olha para essa estrutura, a gente começa a ver que as profissões criativas em geral, elas são muito ligadas a ela, elas são muito conectadas com essa ideia. Então, existem profissionais que estão muito focados apenas na execução, alguns que estão na parte mais de planejamento e alguns que estão na fase de direção. Só que a grande questão, quando a gente olha para esse tipo de coisa, é que, em geral, e aí existem exceções, em geral, quem está mais para cima nessa pirâmide, entregando cada vez mais valor estratégico, ganha mais. Quem está mais para baixo, entregando coisas técnicas, ganha menos. E não só ganha menos, como aumenta o risco de eventualmente ser substituído por uma inteligência artificial, mas não é esse o mérito que eu quero entrar. O fato é que, em geral, quem está mais voltado à execução, à operação, tende a ficar com valores menores. Existem exceções? Existem. Existem pessoas que são fora da curva e que têm um nível de talento técnico altíssimo, que naturalmente vão poder cobrar mais também, tá? Quando eu falo principalmente disso, eu estou falando da área justamente de social media, designer, quem está na área de operação de criação, certo? Que é a maioria, talvez, de quem esteja, inclusive, olhando essa aula. A maior parte de nós vai estar naquela parte de execução, de operação e vai ter acesso a valores menores. E quanto mais para cima estão os valores maiores. Por quê? Porque é onde estão os maiores efeitos que tu consegue gerar em termos de diferença para um negócio. A grande verdade dentro disso daí é que quanto mais para cima, mais fácil é chegar em tickets maiores. Por quê? Porque é muito difícil na área de execução tu conseguir cobrar, vamos lá, vamos dizer que tu trabalha com identidade visual. Qual que é a chance de tu conseguir cobrar R$ 20 numa identidade visual? Só identidade visual, tá? Não é identidade visual com mais uma porrada de coisa, mas só identidade visual. Qual que é a chance de tu conseguir cobrar R$ 20 mil? Tu concorda comigo que tu teria que estar tu teria que ser a pessoa extremamente fora da curva para conseguir fazer esse tipo de coisa? Eu teria que ser 0,00, entendeu? Para achar uma agência, muitas vezes, que vai te contratar para um projeto específico de um grande cliente a nível nacional. Não é o cliente do dia a dia, do cotidiano que tu vai ter. Só que quando a gente olha para uma entrega que vai para a parte de execução, que vai para a parte de, por exemplo, de
planejamento, que vai para a parte de direção, a gente começa a ver que isso não é a coisa mais difícil do planeta, chegar em 20 mil reais. Tu não precisa ser um talento da tua área para conseguir chegar nesse tipo de coisa. Por quê? Porque a entrega que tu tá fazendo ela não é meramente de execução. Tu tá de fato entregando coisas a mais que mudam a percepção de quem está recebendo, a ponto de que elas topem pagar mais, porque o efeito que tu vai gerar é maior. Logo, esse tipo de entendimento, quando eu comecei a ter, isso começou lá atrás, gerou 2 dilemas na minha mente. Porque eu disse assim, beleza, já entendi esse tipo de coisa. Mas aí eu tinha alguns dilemas, né? Eu trouxe os 2 principais que apareceram também, que talvez estejam na tua visão, e que começaram naquela época a pairar na minha mente. O primeiro dilema é, beleza, mas o que então significa ser alguém que trabalha com design, com identidade visual? O que é um profissional então de marca, que trabalha com identidade, com marca, que é de fato alguém estratégico? O que isso quer dizer na prática? Porque não é tão claro para a maioria das pessoas. Tanto é que a maioria dos profissionais hoje que trabalham com identidade visual fazem aquilo que eu fazia lá atrás. Chamam de branding uma entrega que, na verdade, é uma entrega de identidade visual. Mas, no fundo, eu queria entender, mas o que eu preciso fazer, então, de fato, para conseguir acessar, talvez, os maiores tickets, para conseguir, talvez, ser um profissional mais estratégico e menos só execução. E, gente, eu não estou fazendo juízo de valor. Tá? Então, se tu é um profissional que trabalha com execução, quer continuar na execução, não tem problema nenhum, certo? Não há problema, não é demérito. Quem está trabalhando na execução não é pior nesse sentido. Eu estou falando para aquelas pessoas que digam assim, eu quero acessar talvez os maiores tickets. Eu quero, sei lá, atuar numa faixa, muitas vezes, de mudança no negócio que eu não vou conseguir apenas no nível técnico. Não é sobre ser melhor ou pior. É sobre o tamanho do efeito que tu consegue gerar dentro do negócio e, naturalmente, como profissional, qual é o tamanho do efeito, né, que tu vai gerar para ti financeiramente, para ti também. Então, eu queria entender o que é, então, na prática, um profissional mais estratégico. Então, o que passava na minha cabeça já nessa época? Que eu estava entregando identidade, querendo melhorar meus projetos, mas eu não sabia como. Eu pensava o seguinte, olha, eu sei que eu consigo entregar mais, mas eu não sei como. Eu sei que eu consigo entregar mais, mas eu não sei o que mais exatamente, porque eu fui adicionando esses elementos de arquétipo e tal, mas parece que o efeito que estava sendo gerado não era suficientemente grande para daqui a pouco eu cobrar 20, 30, 40, 50. Ainda faltava mudança dentro daquilo ali. Eu ainda estava vendendo uma identidade com esteroide, de certa forma. E faltava aquela carne para o cara dizer, beleza, tá aqui, ó. Tá aqui o valor maior. Ou, beleza, isso é suficientemente diferente, que eu não vi isso em outro lugar. Eu sabia já que estratégia é algo relevante, mas eu não sabia exatamente o que é estratégia na prática. O que eu posso fazer, então, de fato, pelo negócio dele? E eu sei que eu consigo cobrar mais, mas eu não sabia como. Eu tinha clareza disso. Nós estávamos em isso, eu falo muito naquela época ali de 2014, 2015, no início da empresa, a gente estava olhando para esse modelo dizendo, cara, como que a gente modula algo aqui que a gente consiga chegar em tickets maiores, chegar em clientes maiores e gerar de fato uma diferenciação no mercado. Então na época nós estávamos em 3, logo no início da empresa, nós não sabíamos se ia dar certo ou não, mas nós tínhamos essa clareza, cara, nós precisamos ajustar isso aqui de alguma forma. Então eu começava a entender muitas vezes nessa época o mundo a partir ainda da identidade visual. Então o centro do meu entrega é a identidade visual, né? Trabalho ali de criação e o que mais que eu vou conseguir agregar. Então é como se eu visse ela no centro, a identidade no centro e outras coisas ao redor. Né? Era assim que eu enxergava, como se o centro ainda fosse o trabalho de criação, que era a minha zona de competência, era a minha zona mais tranquila. Né? Tipo, eu criar eu sei, então o que a gente pode adicionar aqui? Né? Era assim que eu pensava nessa época também. Só que daí eu comecei a entender uma coisa. Assim como na construção, né? Primeiro vem o projeto, depois vem a casa. Tu não começa a construir uma casa sem ter projeto. E aí foi onde eu comecei a entender que esse tipo de entendimento, ele não é só uma questão de conveniência, ou não é só que funciona em outras áreas, ele funciona na nossa área também. Não é uma questão só de lógica, digamos assim. Por que a gente não podia trazer essa lógica também para aquela realidade, né? Então, assim, não é que não existia ninguém que atuasse nessa área, já existiam empresas, mas eu não tinha acesso a essa visão. Ainda era uma visão que, de novo, parecia extremamente distante, porque existiam nas grandes empresas de uma forma ainda meio incipiente, em termos de formato, de alguma maneira, mas não era tão claro, digamos assim, para nós como poderia fazer esse tipo de coisa. Então, o que a gente entendeu, foi entendendo ao longo do tempo, é que assim como, né, o design ele não traça necessariamente o projeto inteiro, ele é um meio de fazer isso, nós poderíamos trazer uma outra parte de projeto, de projetar, de pensar na estratégia de uma maneira mais ampla, para que o design derive dessas definições que a gente trouxe. Né? Então a gente tem, por exemplo, no caso, a arquitetura ou a decoração de ambientes,
né, depois da parte de projeto, depois da parte de engenharia, depois da parte de arquitetura e assim por diante. Então, a gente poderia trazer essa lógica para dentro da nossa realidade para conseguir cobrar mais nesse caso. E foi aí que a gente começou a entender, bom, o design sim precisa ser mais estratégico, mas ele não vem antes da estratégia em si. Então, a gente tinha uma etapa maior que vinha antes, que tinha assim um grande potencial de conseguir cobrar. Hoje talvez seja muito mais óbvio isso para quem está começando, mas esse foi um pouco do racional. E aí nesse processo de descobrir que, cara, existe uma etapa antes que pode ser igualmente valiosa ou mais valiosa ainda, que foi onde a gente começou a entender o que a gente precisava fazer. E foi quando eu comecei a entender que existia um potencial papel aí, que é o papel de estrategista de marca, que foi a minha jornada de entender, cara, eu não sou apenas um designer nesse caso, e de novo não é uma questão de demérito, né, mas apenas de atuar apenas nessa área, e eu poderia atuar com uma outra área, né, usando um pouco mais das habilidades de administração, alguma coisa assim, para conseguir montar um caminho que fizesse sentido. E aí foi onde eu descobri o papel do estrategista de marca. Então, o estrategista de marca, de certa forma, o que ele faz num projeto como um todo? O papel do estrategista é conseguir construir uma imagem na cabeça das pessoas. E eu não falo só uma imagem física, visual, eu falo de uma imagem na cabeça das pessoas para conseguir aumentar a relevância do valor de um negócio. Então, o grande papel de um estrategista é entender que existe um negócio por trás de uma marca e esse negócio por trás dessa marca precisa atingir alguns objetivos. O jeito de fazer isso é ajustando a percepção, é construindo uma imagem na cabeça das pessoas que faça com que elas paguem mais, com que elas comprem mais fácil, com que tire qualquer tipo de ruído nesse tipo de coisa e que gere exatamente a percepção que a gente quer gerar. Esse é o papel do estrategista e não apenas do designer, que na minha cabeça eu achava que era o papel do designer fazer esse tipo de coisa. Ao longo do tempo que eu fui entendendo, e esse é um dos pontos que eu quero trazer para ti, é que hoje a minha visão sobre isso, que eu fui aprofundando ao longo do tempo, é que a estratégia do negócio, como tu está vendo aí, ela é de certa forma embalada e direcionada para a estratégia de marca. E é a estratégia de marca que direciona produto e oferta e comunicação e experiência. Então, tudo parte, de certa forma, de uma visão de negócio. Ou seja, qual é o negócio que está por trás disso? Qual é o objetivo que está por trás disso? Esse objetivo, ele é embalado numa estratégia de marca. E é essa estratégia de marca que deriva para produtos e oferta, certo? E para comunicação e experiência. E a grande verdade é que tanto mídias sociais como identidade visual, elas estão naquelas duas bolinhas ali dentro. Elas fazem parte da comunicação e da experiência. Elas não são o todo. E quando eu comecei a entender o mercado dessa maneira, foi onde a minha mente começou a virar. Eu disse assim, opa, então existe um potencial muito maior, que é muito maior do que essa definição pura e simplesmente de design. Eu não conseguia conceber entregar um projeto de marca, de estratégia ou de brand, como quiser chamar, sem considerar que a maior parte daquilo ali finalizaria numa identidade que tem que tocar a percepção, porque na minha cabeça aquilo era o centro do projeto. E ali foi onde eu comecei a entender que existia uma outra maneira, digamos assim, de fazer esse tipo de coisa, e que a identidade visual, mídias sociais, eles são uma partezinha de uma perna que a estratégia de marca tem responsabilidade de conseguir convencer o cliente. Então ela é apenas um pedaço. E a gente tinha uma oportunidade muito grande de fazer uma etapa que era anterior a essa. E ao longo desse tempo, quanto mais eu fui entendendo isso, eu fui entendendo que uma partezinha só do dinheiro que vinha para um projeto de identidade visual, ele estava sendo gasto ao longo da jornada até o cliente conseguir de fato resolver o problema dele. Então, enquanto ele pagava 1x para nós, ele pagava às vezes 10x em outras etapas para tentar resolver um problema, o mesmo problema de negócio que fez com que a gente chegasse até lá. Às vezes é um problema de não conseguir vender mais, às vezes é um problema de percepção, às vezes é um problema de comunicação, e nós acabávamos ficando com uma parte, que é a parte de criação, de identidade, percepção visual, digamos, daquela marca. E aí foi onde a gente começou a expandir esse tipo de coisa, certo? E eu digo isso, gente, porque apesar de hoje ser mais fácil entender esse tipo de coisa, naquela época eram descobertas que a gente estava fazendo e que hoje a gente começou ao longo desse tempo, a gente aperfeiçoou e amadureceu muito dessa visão. Ou seja, a gente entendeu que quanto mais a gente conseguisse pegar do processo de solução do cliente, de resolução do problema, quanto mais a gente conseguisse resolver dentro do problema dele, né, a nossa oferta fosse bem conectada com o problema dele, maior são os números de X que a gente vai conseguir cobrar. Em vez de 1x, cobrar 7x, 8x. E esse entendimento que tu precisa começar a ter. Quanto mais tu tá voltado para a identidade, menor é a participação que tu vai ter. Porque às vezes ele vai gastar dinheiro com outras pessoas que vão resolver de fato o problema dele. E tu vai ser uma das formas, um pedaço da solução que ele vai ter. Esse entendimento fez com que a gente entendesse que não adiantava só falar de estética, de visual, de percepção visual.
Então a gente acabava falando muito de paleta de cor, arquétipo, identidade visual, logotipo, grafismo, característica da marca, propósito, quando na verdade nós precisávamos falar de proposta de valor, território, objetivo da empresa, posicionamento, pilar da estratégia, plataforma, modelo de negócio, vantagem competitiva e conceito de marca. Isso é o que eu vejo não só naquela época, como eu vejo hoje muitos profissionais ainda cometendo esse erro, principalmente profissionais, designers que estão atuando ainda na fase de identidade visual. Por mais que se diga muitas vezes que está se vendendo branding, a maioria está ainda falando com o discurso da esquerda. Paleta, arquétipo, identidade, propósito, coisas que são adicionais, que parecem estratégicos, mas que no fundo não estão de fato endereçando diretamente ao problema que o cliente tem. Ainda estão muito distante de fato da solução. E essa é uma das razões de por que tu não consegue cobrar mais X nessa brincadeira. Por que tu está cobrando 1x, 2x, quando tu poderia estar cobrando 7, 8, 9. Esse entendimento de sair dessa coluna da esquerda e um pouco mais para a coluna da direita, de falar menos da estética e mais de negócios, foi uma das grandes viradas de chave. Porque o dilema inicial que eu te trouxe aqui era como é que eu me torno um profissional mais estratégico? Então eu precisava entender que não adiantava eu simplesmente ficar falando do princípio visual, de como que aquilo vai mudar a visual, como que aquilo vai mudar a percepção que o cliente tem. Eu precisava endereçar a dor real do negócio dele e voltar lá para a estratégia, lá para ajudar ele a entender como empacotar o negócio dele, como direcionar a oferta dele, como pensar melhor em termos de produto e aí sim como trabalhar comunicação e experiências. E uma dessas pernas seria através da identidade visual. Esse entendimento fez com que esse ajuste, de certa forma, e aí não foi só uma questão de pensamento, tá? Foi uma questão de ajuste método também. Nós precisamos começar a ajustar o nosso método nesse caso, e essa mudança fez com que a gente pudesse cobrar tickets de 20, 50, 70 mil, 100 mil. Eu já estou em projeto de mais de 200 mil reais. Então, assim, essa mudança de o que a gente estava entregando, ou seja, de nós entregamos uma marca bonita para nós entregamos uma marca mais estratégica e vendedora, foi onde a gente começou a ajustar os tickets para cobrar valores cada vez maiores. E eu sei que muitas vezes alguns ainda estão focados demais na parte de identidade, mas a grande pergunta que eu te faço é, se tu hoje vende brand, está falando de brand, tu sente confiança hoje para entregar um projeto sem identidade visual? Ou será que para ti isso é uma barreira hoje? Ainda é uma coisa que está muito distante da tua realidade. Então, o grande pensamento que tu tem que ter é, tu conseguiria conduzir o projeto de uma grande construtora, por exemplo, direcionando talvez um caminho que ela deveria seguir, um caminho estratégico do tipo, nós deveríamos ir para lá, é isso que a gente deveria vender, esse é o principal ponto que a gente tem que ajustar no nosso produto, é disso que a marca tem que falar. Isso, de fato, é o que é um projeto de estratégia de marca, um projeto de branding, né? Projeto de branding não é bem um projeto de branding, projeto de estratégia de marca, como a gente costuma chamar tecnicamente. Então, essa é a pergunta que tu tem que começar a se fazer. Se a resposta é não ou talvez, é porque talvez tu precise desenvolver mais habilidades. E o segundo dilema que começou a pairar na nossa cabeça, e foi também uma virada de chave interessante, é qual é o método que eu deveria ter para ser capaz de gerar mais resultado para o cliente e cobrar tickets maiores. Então, eu já tinha entendido que para ser um profissional mais estratégico e cobrar mais, eu precisava atuar no nível mais alto, mais próximo da conexão do negócio dele. Eu não podia ficar só numa perna resolvendo uma parte disso. Eu precisava endereçar mais soluções de maneira mais ampla. Agora, como eu ia fazer esse tipo de coisa? Era isso que eu não conseguia ainda conceber. Ou seja, como é que eu poderia organizar um processo que fosse estruturado e gerasse uma entrega valiosa? E quando eu comecei a estudar modelos e métodos como esse, eu vi modelos que tinham muitas etapas, muita complexidade, processos desnecessários, modelos gigantescos que não davam para ser aplicados no perfil de cliente que eu atendia, que não funcionavam em pequenos clientes, que exigiam investimentos gigantescos em pesquisa e um monte de coisa, que não tinham sido construídos muitas vezes na prática, era muita teoria, né? Ah, isso aqui funciona com o cliente, mas daí tu vai fazer, o cara não tá com paciência, a equipe dele não sabe como responder esse tipo de coisa, e aí acabava virando muita teoria, e que a maioria deles era informação demais, e a informação estava muito dispersa. Então eu olhava, eu começava a estudar metodologias que eu tinha que gastar 2.000 horas para poder entender, e eu mesmo ia ter que conectar essas pontas. Ao longo desse tempo, eu entendi, entre outros modelos, e segui
A maioria, inclusive hoje atendendo agências, eu sigo um modelo semelhante a esses, modelos lineares, que são modelos de diagnóstico, estratégia, discurso, identidade visual e implementação. Esse é o modelo mais tradicional que tem. Só que existem alguns problemas que normalmente estão associados a esse tipo de coisa. Entre outros problemas, a maioria deles é que não é tão claro muitas vezes para o cliente qual é o final do projeto, qual é o destino que a gente tem que ir. É como se tu fizesse o cliente se adequar ao processo do próprio profissional. Então esse processo aqui ele é um processo do profissional, mas o cliente se adapta a ele. Então é como se ele chegasse no final e ele ainda tivesse coisas que ficaram lá atrás, que foram definidas, mas ao mesmo tempo não são o objetivo final. Então, assim, a gente vê IDV, mas ao mesmo tempo lá atrás tem outras definições, ficava uma coisa meio estranha. E se tu já aplicou projetos como esse, muitas vezes é normal que o cliente se apegue numa parte, muitas vezes a última delas, que às vezes é a identidade visual, e acabe faltando carne daquilo que ficou lá atrás. E eu não falo de grandes clientes, tá? Eu não falo de processo, de implementações de meses. Eu falo de clientes menores mesmo, que muitas vezes são clientes que tu vai atender. Clientes maiores têm outras formas de poder entender isso aí. É feita uma série de implementações, participações ao longo do processo, mas em geral, os processos lineares têm essa dificuldade. É como se tu ficou assim, indo, e o cara não consegue entender onde é que acaba esse tipo de coisa. E foi aí que eu comecei a redesenhar e a repensar a minha maneira de apresentar. E desse modelo de apresentação virou uma metodologia. Então hoje eu simplifiquei, na minha visão, que é o modelo que eu utilizo, que é um modelo bem mais simples. Hoje eu parto do princípio que existem dois pontos iniciais. O cenário, que é onde se está, e o destino, que é onde a gente quer estar. Esse é simplesmente isso. O cenário é o mundo de hoje. O destino é onde a gente quer estar. É para onde a gente vai ir no fim do dia. Então, de certa forma, o único jeito de conseguir construir uma marca forte é tu conseguir fazer com que guiar, de certa forma, os clientes com ações estratégicas para que eles saiam desse lugar que eles estão hoje, do cenário atual, né? E eu falo consumidor do teu cliente, saiam desse lugar atual e vão até um novo território. Então toda marca tem essa missão, levar as pessoas do mundo atual, do cenário atual, para o destino. Essa é a missão de uma marca, certo? Conectar esses dois pontos, levar para um novo lugar, para um novo território, como eu costumo dizer. E aí, desse modelo, dessa visão, surgiu uma visão de trazer das histórias, porque eu sempre fiquei cada vez mais fascinado por modelos narrativos de como construir história, como tornar mais simples, como fazer as pessoas entenderem marcas de maneira mais simples. Surgiu justamente de uma história que é a história do João e Maria. Talvez alguns já tenham ouvido falar da questão das migalhas que eu falo ao longo do tempo. Então, na história do João e Maria, eles botam migalhas de pão, não sei se tem filhos ou lembra ainda desse tipo de coisa. Eles botam migalhas de pão para sair de um ponto e lembrarem do caminho de volta. De certa forma, lá eles chamam de breadcrumbs e eu traduzi para brandcrumbs, ou seja, seriam fragmentos ou migalhas de marca. O grande ponto dentro disso aí é uma analogia muito simples. Entre o cenário atual, que é o lugar onde o consumidor está, e o destino, que é para onde a tua marca vai levar eles, a gente vai deixando pequenos fragmentos pelo caminho. Tudo que a gente vai fazer de ação de marca é um pequeno fragmento. O post, a identidade visual, a ação de comunicação, o vídeo que a gente está fazendo, tudo isso é um fragmento que leva a uma percepção, a um destino. Então, no fim do dia, o que tu vai fazer é colocar de maneira organizada ou projetar uma marca para que tu saiba exatamente qual é o ponto A dela, qual é o ponto B dela e quais são as ações de marca que tu tem que fazer para conectar um ponto até o outro. Então, todos esses pontos que tu vai conectando, que muitas vezes vão estar nos pontos de contato e tudo mais, se feitos de maneira estratégica, vão fazer com que de fato o cliente, o consumidor consiga chegar até o destino, que é onde a marca vai ter o território dela, o posicionamento dela, e com isso ela vai ganhar um espaço na cabeça das pessoas. É o acerto nessas ações que vão fazer com que as pessoas de fato entendam qual é o território da marca, qual é o destino da marca. Logo, esse aqui é a estrutura básica de hoje, de método narrativo que eu utilizo, né? A lógica dela, né? Não é especificamente o método, mas é a lógica dela. Então hoje eu trabalho com toda a marca, na minha visão, hoje ela é construída em 3 atos. O cenário, a jornada e o destino. O cenário é onde a gente está, a jornada é por onde o consumidor vai passar e o destino é para onde ele vai chegar, qual é a conclusão que ele vai ter quando ele chegar lá, a partir de todas as experiências de marca que a gente construiu na mente dele. Então, o que a gente poderia dizer, por exemplo, né? Vamos imaginar que a gente esteja falando da Red Bull, que é um exemplo que eu acho simples de dizer. A única marca capaz de oferecer adrenalina, que seria o ponto B, que seria o destino, é a Red Bull. Com isso, ela cria uma série de migalhinhas para levar a pessoa de uma vida pacata e sem graça, que é o cenário, para uma vida de adrenalina. Como que ela faz isso? Criando desafio de ladeira,
carro de Fórmula 1, time de futebol, tudo isso é o que ela vai criando para que as pessoas consigam sair daquele ponto que elas estão, daquele cenário, e chegarem no destino. Esse caminho que ela traça é o que faz com que a marca da Red Bull tenha que tanto de, estruturar ela, né, tenha clareza, digamos assim, das ações que ela tem que fazer, quanto o consumidor tenha cada vez mais consciência de que ele está chegando no destino que ela quer, que é o posicionamento, que é o território que ela vai conquistar na mente das pessoas. Então, quando a gente começa a olhar por esse ângulo, fica muito mais fácil, digamos assim, da gente entender que branding, na verdade, é um processo de movimento, de deslocamento. Ou seja, a gente leva o consumidor do ponto A ao ponto B, do antes para o depois, da incompreensão à identificação, do anseio à realização, do vazio ao preenchimento e da dor ao pertencimento, da falta à completude. Então a gente leva consumidores de um ponto até outro. E, de certa forma, o trabalho de um estrategista é justamente esse: entender qual é o ponto A, ou seja, qual é o cenário que essa marca está, qual é o ponto B, que é qual é o destino que eu tenho que levar os consumidores, qual é o destino que eu quero levar até eles, e principalmente como é que eu conecto o melhor caminho para chegar até lá. Como é que eu faço as pessoas entenderem que, na verdade, eu sou uma marca XPTO? Como é que eu faço as pessoas entenderem que eu falo de adrenalina? Ou no caso, sei lá, né, exemplos mais comuns, no caso da Volvo, como é que eu faço as pessoas entenderem que eu tenho território de segurança? Como que eu vou fazer esse tipo de coisa? No meio do caminho é que a gente desenha a jornada. E um dos pontos que a gente tem aí é a identidade visual. A identidade visual é um meio para o cliente sair do cenário atual e chegar à conclusão de que a minha marca tem esse território, tem esse posicionamento. Ela não é o final da jornada e nem o final do processo. Ela é um meio para. Tanto é que, se a gente for olhar, esse aqui eu trouxe um exemplo, né, de uma vaga que é justamente de estrategista de marca pleno na Couto, que se tu for olhar a estrutura do que ela exige aqui como habilidades nesse caso, a maioria delas está associado a elementos de negócio, benchmarking, elementos de informação, insight estratégico aplicável, como gerenciar, digamos assim, dinâmica estratégica, mídia, atendimento. O papel do profissional, ele está muito mais voltado para projetar esses elementos, projetar quais são os caminhos que a marca tem que ter, do que ela vai falar para que a pessoa conclua, qual é o lugar que eu posso ter, qual é o território que é diferente, qual é o meu destino que é diferente de qualquer outro destino que talvez um concorrente esteja fazendo. É nesse tipo de coisa que tu vai ter que se desenvolver para que tu consiga, de fato, se tornar um estrategista de marca. Então, olhar para uma metodologia que faça sentido dessa forma vai te ajudar, de fato, a conseguir entender que o design não é o final do processo, não é o objetivo final e que a estrutura de método que tu tem que ter precisa fazer com que o negócio em si consiga saber do lugar que ele está saindo para o lugar que ele precisa ir a partir dos dilemas de negócio que existem. Então, um bom estrategista é alguém que vai ter uma visão mais ampla, que vai ter um olhar como um todo mais aprofundado, digamos assim. O estrategista precisa ter essa visão do todo, do negócio, da marca, da identidade, da comunicação, o modelo criativo. Ele precisa ter uma certa dedicação para a parte de pesquisa, buscar o máximo daquilo que possui, ser provocador. Então, tirar as pessoas do lugar comum, tirar os clientes do lugar comum, ter capacidade de análise, de extrair insight relevante dos dados que são disponíveis, pensamento estratégico, que é conectar pontos e criar soluções mais criativas, ter comunicação clara, ter capacidade de fazer boas perguntas, para que no final do dia, a partir de uma estrutura de metodologia que tu vai desenvolver ou que tu vai derivar, por exemplo, como essa que eu mostrei, tu seja capaz de conseguir fazer com que o cliente saiba exatamente de onde que ele está indo, da onde que ele está saindo, para onde que ele está indo e o que ele precisa fazer para chegar até lá. Quando tu consegue montar um plano como esse, fica mais fácil do cliente entender que tu é capaz de ajudar a resolver o problema dele. E a tua competência de vender nesse sentido é o que vai fazer que tu consiga cobrar mais. O método que tu vai utilizar tem que te ajudar a fazer esse movimento, de ajudar o negócio a chegar no lugar que ele não chegaria a sentir. Então, o que é um estrategista de marca, gente? Qual é o kit que esse estrategista de marca tem que ter? Todo estrategista tem que ter um método validado, por exemplo, com esse modelo que eu trouxe para vocês. Ele tem que ter habilidades e conhecimento. Então, ele tem que saber o que ele tem que usar em termos de habilidade pessoal. Ele tem que ter uma visão de negócio, uma visão criativa e tem que ter repertório e experiência. É o conjunto dessas habilidades que eu falei que eu fui aprendendo ao longo do caminho, seja errando, seja construindo o meu próprio método, seja mudando a visão, seja saindo do modelo linear para o modelo narrativo, que eu fui construindo esse meu papel hoje de estrategista de marca, que é o que me permite hoje fechar bons projetos, que é o que me permite vender projetos de 20, 30, 40 mil reais, muitas vezes sem identidade visual, porque o cliente entende que eu sou capaz de resolver um problema de negócio dele e alguns deles, quando envolve ajuste de percepção,
entregar um projeto de identidade, por exemplo, também, certo? Então, no fim do dia, o que tu tem que entender é que tu não precisa abrir mão de trabalhar com isso. Talvez tu olhe e diga assim, mas eu gosto de design, eu não quero parar de fazer isso. Não tem problema nenhum. Agora, o conjunto de habilidades que tu pode desenvolver e que o mercado está extremamente carente são muitas vezes de profissionais que ajustam, que vieram do mundo de design, de certa forma, como foi o meu caso, mas que têm capacidade de, muitas vezes, de desenvolver outras habilidades para ajudar uma pessoa, né, um dono de negócio, um empresário, a resolver um problema que ele tem. Seja de venda, seja de percepção, seja de lançamento de produtos novos, para que tu tenha um aparato de habilidades, como eu falei, de repertório, de método, para que no fim do dia tu diga assim, não, fica tranquilo que a gente sabe da onde que a gente está saindo, para onde que a gente está indo e o que a gente precisa ajustar. Esse é o papel, de certa forma, de um estrategista. É ter essa visão macro de que assim, gente, pessoal de comunicação, pessoal do design, pessoal de social media, por exemplo, essas são as alavancas que nós vamos utilizar para conseguir construir uma imagem de marca específica. Essa estrutura, digamos assim, que um projeto de estratégia tem que ter. Projeto de estratégia de marca tem que ter, certo? É tu conseguir ajudar esse cliente a visualizar que esses são os elementos que ele precisa fazer. Esse é o lugar de onde ele está saindo, que é o cenário. Esse é o lugar que ele está indo, que é o destino, né? Que tu tem que ter muita clareza do que tu está fazendo, tipo, onde a gente está exatamente, para onde a gente está indo exatamente e quais são os recursos que nós vamos utilizar em termos de identidade, narrativa, ativações, ajuste de produto, o que a gente teria que implementar para que de fato tudo isso aconteça. É essa estrutura que é um projeto muitas vezes de estratégia. Tu pode usar métodos lineares? Pode, como eu falei. Eu acho um modelo hoje não tão interessante. Eu acho mais difícil do cliente lembrar, eu acho mais difícil do cliente implementar, mas tu pode utilizar sistemas como esse. O mais importante é que tu tenha um método validado que tu confie. Que tu não fique com dúvida ou com medo de pegar um cliente porque tu diz assim, meu Deus, será que eu vou conseguir entregar esse tipo de coisa? Eu já peguei projetos que são desafiadores. O que eu confio? Eu confio que o meu método é uma peneira, como eu costumo dizer, né? Cara, eu vou jogar ele para dentro do método, mesmo que eu não tenha uma clareza exatamente do que eu vou fazer no início do projeto, mas a hora que ele passar por ali, no fim do dia, vai ficando as boas ideias. Isso é um método bom. Isso é um método que no final o cliente diz assim, cara, me ajudou. Eu consegui agora enxergar meu negócio de um outro jeito. Eu consegui agora entender o meu negócio para um outro lugar. Agora eu sei o que fazer a partir de agora. Esse é o papel, de certa forma, do estrategista. E ao longo desses aprendizados, dessas habilidades e desses 11 anos trabalhando diretamente com isso, dos 300 projetos que eu já fiz, da equipe de quase 40 profissionais que eu montei e das pessoas, né, que passaram por ali, que foram, sei lá, 200, 150, sei lá qual é o número, e dos pedidos que as pessoas foram fazendo e tendo em termos de YouTube, do tipo, cara, eu queria entender como é que tu pensa, Mara, como é que tu pensa negócio, como é que tu tem essa visão estratégica, como é que eu consigo conectar essas coisas. Thales, eu trabalho na parte de design, mas eu não consigo cobrar mais de 2 mil, mais de 3 mil reais. Eu preciso descobrir um mecanismo, uma maneira de conseguir empacotar para que o cliente sinta que vale mais. Para que eu possa me apresentar como estrategista, por exemplo, e eu conseguir cobrar mais por esse projeto. E eu possa continuar trabalhando com design se eu quiser. Hoje, gente, para vocês terem uma noção, eu terceirizo meus projetos de identidade. Hoje eu tenho profissionais que fazem identidade melhor do que eu. Eu não atuo mais na parte de criação. Primeiro, porque faz mais sentido eu atuar numa outra parte do projeto, que é mais rentável. E segundo, porque eu já não estou mais tão bom quanto eu era, sei lá, 10 anos atrás, e que tem gente que é melhor do que eu, então eu prefiro terceirizar esse tipo de coisa. Agora, muitas vezes os meus projetos vão atender e vão entregar identidade. Não são todos. Então, uns 80% de fato eles têm. Não, menos de 80% têm identidade. Muitos deles são só a parte de estratégia. É um projeto de plataforma de marca, por exemplo. São outras áreas dentro disso daí que vão ajudar um cliente a sair de um lugar e chegar até outro lugar. E foi desse tipo de coisa, dos pedidos, da experiência e tudo mais, que eu comecei a estruturar e formei e projetei o que é o Strategy. O Strategy, então, é a minha comunidade de formação de estrategista de marca, onde nela eu comecei a projetar um produto que pudesse ajudar a profissionais que já estão na área, como falei, social media designers, que querem desenvolver justamente essa visão, a como eu consigo entregar um projeto de identidade que tem potencial de valer 5, 10, 15, 20 ou 30 mil reais. Isso não é uma promessa e eu preciso deixar isso extremamente claro. O quanto tu consegue cobrar depende da tua experiência. Isso é extremamente importante tu saber. Agora, tem uma questão também. Quando tu entrega uma entrega mais robusta, naturalmente tu pode buscar tickets maiores. Como quando a gente lembra na pirâmide lá, quanto mais tu tá ligado à parte de direção e planejamento, maior a probabilidade de tu cobrar tickets maiores. Então sim, o que eu vou te ensinar, ele tem a capacidade de conseguir fazer com que tu consiga cobrar mais.
Quanto a mais depende da tua experiência. Com a mesma metodologia eu vou cobrar 50 mil reais e talvez tu vá cobrar 8, 7, 5, não tem problema. Existe uma questão de diferença de experiência, de tempo e assim por diante. Agora, a lógica que nós vamos utilizar talvez seja muito parecida. O que vai mudar, de novo, experiência, bagagem, tamanho do cliente, né? Talvez eu não cobre tudo isso para todo cliente nesse caso. Então é o conjunto de experiências que tu vai tendo que vai fazendo com que tu consiga cada vez mais ascendendo. Entretanto, como eu apresentei anteriormente, dentro do kit do estrategista, tu precisa ter algo que te faça cobrar mais, por exemplo, uma metodologia, uma visão, uma entrega que seja uma entrega cada vez mais robusta. E é isso um dos pilares que eu quero te ensinar no estratégia. Então, o que é o estratégia? O estratégia é duas coisas, é um complemento de duas coisas. É uma formação completa, tá? Ele já tem 70 aulas dimensionadas lá dentro também, usando método, framework, canvas, pesquisa, tudo que eu utilizo hoje para fazer um projeto de estratégia, seja para clientes grandes, seja para clientes pequenos, tá? Principalmente para clientes médios, digamos assim, que é a maior parte dos clientes que eu atuo atualmente, né? A maior parte dos meus clientes são clientes médios nesse caso, certo? Então ele tem uma formação completa com uma sequência aula após aula, desde os fundamentos, o que tu precisa entender, o que é marca, o que é branding na minha visão, o que é território, o que é estratégia, vai passar por toda essa estrutura para que tu saiba exatamente numa sequência o que fazer nesse caso, certo? Então não é uma coisa desorganizada que tu vai ter que ir atrás, achar, descobrir, é uma sequência, tu vai ter que seguir uma sequência onde a gente tem essa formação completa. E junto, na mesma plataforma, a gente tem a comunidade, que lá, né, eventualmente vai ter com discussões, treta, compartilhamento, prompts que tu queira compartilhar, insights e reflexões. Então, ela é uma combinação das duas coisas. Por isso que eu digo que é uma comunidade de formação de estrategistas. O que tu vai ter ao final do estrategista? Tu vai ter a possibilidade de atuar tanto como estrategista, se tu quiser, estrategista de marca profissional, ou como um designer mais estratégico, ou social media mais estratégico, o que tu achar melhor nesse caso. Ah, Thales, eu quero continuar sendo designer, mas eu quero me apresentar como designer estratégico. Não tem problema. Particularmente, eu acho que isso ainda te coloca numa posição de execução na base da pirâmide que tu vai ter um teto. Mas não tem problema. Se tu achar que é melhor, não tem problema nenhum. Eu acho que como estrategista, muitas vezes, ou profissional de branding, tu tem potencial de chegar em tickets maiores. Porque é uma questão de posicionamento, né? Se eu me posiciono como um executor premium, eu tenho um teto. Se eu me posiciono como um profissional, de certa forma, que atua no nível mais estratégico, eu tenho um outro teto. Então, na minha visão, hoje faria mais sentido tu ir começar um processo de migração se tu quiser chegar em tickets maiores. De novo, gente, não tem regra. Se eu quero ser um designer estratégico e entregar um projeto como exatamente igual ao outro, não tem problema nenhum. É uma decisão tua, tá? A minha recomendação é, eu quero te mostrar uma estrutura, eu quero te mostrar um método, te formar, te ensinar as bases que tu precisa para poder chegar na frente do cliente, entender o que é marca, brand, poder explicar isso de maneira clara, o que é um projeto completo, o que eu tenho que passar, quais são os concorrentes que eu tenho que avaliar, o que eu vou avaliar dos concorrentes, o que eu vou montar, o que eu vou entregar, qual é a apresentação que eu vou fazer para ele, para que, de fato, eu consiga chegar em valores cada vez maiores. Então, o que tem dentro do estratégia? Existem 4 tipos de conteúdo que a gente vai ter ali. O conteúdo gravado, que é onde está todas as aulas, com toda a metodologia que eu utilizo hoje, com uma sequência, né, lógica que tu vai poder passar. É muito parecido com essa aqui que a gente está vendo, tá? Então, tem slides de acompanhamento, eu dando as aulas aqui, aula de 30, 40 minutos, 10 minutos, 15 minutos, existe uma estrutura completa dentro disso daí, né? Vocês sabem que eu falo bastante, então tem aulas que, de fato, com bastante pesquisa e tudo mais, acaba ficando uma aula bem robusta nesse caso também. A gente tem a Biblioteca da Estratégia, que é onde eu vou fazendo resumos de livros, dos principais livros de marketing, de branding, de estratégia, que eu acho que tu tem que conhecer, certo? Que são livros que são muito relevantes, digamos assim, e que vão ser importantes, de certa forma, para te desenvolver o teu repertório, que é um dos pilares que todo estrategista tem que ter. Repertório, base, referência, a capacidade de dar exemplo, né? De puxar exemplos e poder ajudar o cliente a entender isso melhor, tem na Biblioteca da Estratégia. A comunidade de estratégia, que é onde tu vai conseguir compartilhar com outras pessoas, fazer networking, assim por diante, né? Trocar ideia, participar de discussões nesse sentido. E as aulas ao vivo, que são aulas onde eu vou não só tirar dúvidas, como atualizar, trazer conteúdos novos que eu vou aprendendo. Então, desde inteligência artificial, desde a parte de cases, eventualmente, de como é que eu construí minha agência, como é que eu contratei pessoas, que tipo de time tu tem que ter caso tu queira começar uma agência ou uma consultoria de branding nesse caso, tudo isso vão estar nas aulas ao vivo, certo? Que são complementos do conteúdo e da formação, beleza? Então, como que está estruturada a parte da formação? A gente começa com os fundamentos, entendendo quais são os fundamentos do que é marca, brand e assim por diante.
uma visão do estrategista, o que o estrategista tem que saber, qual é o olhar que ele tem que desenvolver. Entramos na parte da metodologia, que eu explico a metodologia do Breadcrumbs, que é essa metodologia do cenário, jornada e destino, que é essa visão minha, né, própria. Explico o que tem que ter no pré-projeto, na reunião inicial com o cliente, o que tu tem que dizer na primeira reunião, o que é um resultado bom dessa primeira reunião, quais são as perguntas que eu recomendo, então vamos dar um checklist de perguntas ali também, o que tu tem que desenvolver no cenário, ou seja, o cenário é a análise da realidade atual dele, o que eu tenho que analisar de um cliente para dizer assim, beleza, fiz uma boa análise. Quando que eu tenho que saber que agora eu já posso ir para a próxima fase? O que eu tenho que colocar no destino? Para onde que a gente vai? O que eu vou dizer para o cliente nesse caso? Tudo isso está estruturado lá dentro também. E a jornada, né? Como é que eu conecto a estratégia com a identidade, por exemplo? Então, o foco do estratégia não é ensinar técnicas de identidade visual. O foco da estratégia é te ensinar como pensar estratégia de uma maneira mais ampla. Naturalmente, né, a gente tem a parte de identidade visual, que eu vou citar como que hoje eu entendo que é a identidade visual, como é que tu deveria projetar nesse caso, que vai expandir a tua visão. Mas, principalmente, o nosso foco é entender como que ela é um pilar que ajuda a marca a conseguir sair de um lugar e chegar até outro. E depois a gente tem a parte de projeto ao cliente, que são todos os elementos de impacto que a gente vai gerar, né? Seja da apresentação, como apresentar, qual é a postura que tu tem que ter, o que tu tem que dizer, qual é a entrega que tu tem que fazer na primeira reunião, na segunda reunião, o que tu vai entregar no final, tudo isso está lá. E a parte do arsenal, onde eu vou desenvolver outras coisas, vou te trazer outras coisas que tu tem que conhecer, desde naming, plataforma de marca, arquitetura de marca e outras coisas que tem que ter no teu arsenal, que não são tão comuns às vezes de ter, mas que tu precisa saber para que a hora que tu encontre um cliente, tu saiba o que fazer, né, o que buscar e o que sair em termos de resultado nesse caso também. Então, a estrutura gravada, ela é uma estrutura bem robusta, tá, gente? Tanto é que eu nem terminei de gravar todas as aulas ainda. Eu tenho 26 aulas gravadas, já é quase 10 horas de conteúdo nesse caso também, e ainda falta mais 30, 40 aulas nesse caso. Então, é uma estrutura que está bem robusta, eu estou fazendo o máximo que eu posso, digamos assim, para que tu saia dali sabendo exatamente o que tu tem que fazer a partir daí. Então, dentro da metodologia do estratégia, eu vou te ensinar justamente o Breadcrumbs, que é esse meu método de construção de marcas narrativas, que é como eu utilizo hoje para construir marcas dentro dessa minha visão. E isso só vai ter aqui, porque foi uma visão minha que eu desenvolvi nesse caso e que só vai encontrar dentro da formação do estratégia, certo? O que está incluso, então, dentro do estratégia? O acesso à formação completa, o acesso à comunidade do estratégia. Eu estou colocando 2 masterclass bônus aí, que é como vender branding, porque muita gente me pergunta, tá, beleza, eu aprendi a metodologia, eu agora estou mais confiante, mas como é que eu vendo esse tipo de coisa? Vai ter uma masterclass sobre isso, vai ter uma masterclass que é construindo marcas com inteligência artificial, eu vou te trazer tudo que eu estou utilizando nesse momento para conseguir agilizar meu processo também, que não é tudo, tá? É uma parte dele, mas o que tu pode utilizar, os prompts que eu utilizo, tudo isso vai estar ali disponível para ti também. Desafios estratégicos, lives tira dúvidas mensais, 12 prompts de AI exclusivos que eu montei, que eu utilizo hoje, que eu vou disponibilizar para ti, a biblioteca de estratégia, mais de 25 horas de conteúdo que vai ter ao longo do tempo que eu vou alimentando, 1 ano de acesso, né, curso e comunidade, suporte aos alunos, certificado exclusivo e garantia de 7 dias. Então, tudo isso está incluso hoje dentro da formação do estratégia. Esse aqui é a estrutura macro que eu idealizei, tá? Ele tá bem parrudo, digamos assim, e bem organizado para que tu saiba exatamente o que fazer, para que tu mesmo vá no teu tempo, certo? Vá progredindo dentro disso e que as aulas ao vivo e a biblioteca vão adicionando conhecimento. Junto com a comunidade, tu acaba tendo algo que tu vai estar sempre se atualizando nesse caso também. Essa é a proposta principal de estratégia. Então, uma área fixa e uma área que vai sempre atualizando nesse caso também. Esse curso aqui, gente, essa formação, quando eu fui olhar o que já tinha no mercado, existiam coisas na faixa de 2,5, 3,5, 4,5, 6,5 nesse sentido. E eu vi que muitas delas eram muitas informações que são jogadas, estruturadas, muita coisa diferente, ou muitas vezes pessoas que não tinham nem de perto a minha experiência, ou que construíram, digamos assim, um resultado como eu construí ao longo desse tempo. Mas eram bons professores, ensinavam coisas interessantes também, mas o que eu quero dizer é que dependia muitas vezes do aluno ter que fazer a interpretação do que fazer com aquele tipo de coisa, como é que eu conecto os pontos muitas vezes, e acabava ficando uma coisa meio solta. Então, quando eu fui precificar, eu disse assim, bom, tranquilamente daria para cobrar 13,5 nesse aqui, seria um preço mais do que justo nesse caso, porque, como eu falei, eu não dependo de formação, não dependo de curso para viver, eu vivo hoje do meu trabalho, isso aqui seria muito mais um extra e uma coisa que eu tenho vontade de fazer, porque a primeira vez que eu montei um podcast, pra vocês terem noção, não existia nem Flow na época, eu montei em 2011 meu primeiro podcast, que era um podcast para freelancers, na época que eu trabalhava para os Estados Unidos. Eu cheguei a gravar 6 episódios disso, até falo um pouco disso no curso, eu cheguei a gravar 6 episódios, mas na época
época era muito difícil, não tinha YouTube muitas vezes para espalhar informação, para publicar, e eu acabei desistindo. Então eu sempre tive vontade de fazer esse tipo de coisa. Hoje eu acho que eu já estou numa fase de maturidade, com 2 filhos e tudo mais, para poder fazer. Mas eu não vivo disso. Logo, eu quero fazer um modelo que seja razoável, que seja, obviamente, algo que também dê um retorno, mas de certa forma que possa chegar em mais pessoas. Então a ideia não é inviabilizar nesse caso também. Então, o que eu fiquei pensando em termos de precificação? Eu pensei principalmente que o preço que seria mais justo para ele é um preço de 2,5, certo? Hoje em termos de formação. Entretanto, eu vou fazer uma oferta de lançamento para quem está vendo essa live, que são 2 coisas que eu vou colocar nessa oferta e que ela não vai se repetir. Por que ela não vai se repetir? Porque hoje eu ainda estou gravando as aulas. Não estão todas as aulas lá. Logo, esse 1 ano que seria disponível para ti, eu achei que ficaria injusto. Porque talvez eu vou levar 4 meses para colocar as últimas aulas lá. As outras eu já vou atualizando nas próximas semanas, apesar de já ter bastante coisa lá também. Eu achei que talvez seria injusto dar 1 ano e de repente a pessoa não ter todo o acesso. Então, quem se inscrever agora, e eu vou mudar, e daqui a pouquinho eu já vou virar isso aqui, não vai mais ter, vai ter 2 anos de acesso ao invés de 1. Lembrando, hoje o Strategy é anual, então tu vai pagar todo ano, certo? O valor de 2,5 seria uma anuidade nesse caso. Porém, 2 anos, de certa forma, é como se tu estivesse levando aí 1 ano, 2 anos pelo preço de 1. Basicamente, essa oferta inicial, ou seja, tu teria 2 anos ali pagando um único valor de entrada, que ao invés dos 2.450, 2.500, é 1.890 anual, certo? Então, entrando agora, tu vai ter por 1.890, 2 anos de acesso à Strategy. Eu posso virar isso de novo a qualquer momento. À medida que eu subir mais aulas, eu já vou tirar isso aqui, tá? Tu pode acreditar em mim ou não, tá? De qualquer maneira, a hora que virar, não tem mais choro, vai ser basicamente 1 ano de acesso e aquele valor. Ao final daquele valor, ao final do ano, renova e assim por diante. Continua se cobrando a partir daí. Então, essa é a oferta de lançamento para os primeiros alunos que quiserem fazer parte do Strategy. A comunidade está no início, então vão ter muitas áreas que a gente vai começar a construir junto e eu quero justamente, né, eu não gravei tudo também para ouvir os alunos, para que eles possam me dizer o que eles querem ouvir, o que eles querem ver e assim a gente vai construindo a maior comunidade de estrategistas de marca do Brasil. Esse é o meu intuito nesse caso. Então, para quem trabalha social media, marqueteiro, publicitário, designer de identidade, quem quer de fato aprender uma estrutura organizada que vai te fazer trabalhar com estratégia de marca e chegar em tickets mais altos e se apresentar ou dar um upgrade de fato na carreira com uma visão mais estratégica, pensar de maneira mais estratégica, começar a entender mais de negócio, começar a entender de fato mais de marca e parar com projetos que são muitas vezes só visual, só post e tudo mais, com algumas coisinhas ali que parecem ser estratégia, mas que na verdade não são. O lugar certo para ti é o Strategy. Então, é só clicar aqui embaixo, tem um link aqui embaixo, eu vou deixar o QR Code aqui, tá? Se tu quiser clicar, tu vai para a página lá para finalizar. A compra tem modelos, tu pode parcelar esse valor, então tu pode parcelar em até 12 vezes nesse caso, certo? E, né, como eu falei, 1 ano de acesso, tu vai ter 2 anos de acesso nessa oferta especial. Eu espero que tu tenha gostado, me deixa o teu feedback aqui embaixo. E para quem já for entrando, eu tenho uma surpresa que eu não vou contar porque é surpresa, né? Obviamente, só vou dar spoiler, não vou dizer o que é, mas tem uma surpresa para os alunos que fizerem parte agora, beleza? Espero que tu tenha gostado, espero que essa aula tenha sido útil, que tenha aberto várias caixinhas aí na tua cabeça e caso tu queira fazer parte do Strategy, será extremamente bem-vindo e a gente se vê lá do outro lado. Um grande abraço para ti e até a próxima.